Opa, e aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 11 de janeiro de 2025. Antes da gente começar as nossas análises aqui, que são diárias no YouTube, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Meta de 150 likes para a gente trazer vídeo amanhã no domingo. E para a gente continuar aqui, sempre se baseando em números e estatísticas, trazendo as melhores informações para vocês, vamos deixar o convite, link na descrição, BetWinner bônus para vocês no cupom Sexta de Trade e também o nosso grupo gratuito, beleza? O nosso grupo VIP tá aqui do lado, chamem no WhatsApp, garantem a sua vaga, o grupo VIP mais completo do mundo, com muitos guias, e-books, tips diárias, além também dos favoritos da noite, melhores zebras, tem também lá a nossa listinha dos melhores jogos over e under, e hoje a gente vai deixar as melhores odds lá para vocês, beleza? Vamos falar aqui a respeito de Hawks e Rockets. A gente tem o Atlanta jogando dentro de casa, mas a gente sabe que o Atlanta é um time que joga e deixa jogar, é um time que teve um bom momento defensivo em determinado recorte da temporada, mas no geral eles são uma defesa ruim, quase uma das 10 piores defesas da NBA, enquanto que o Houston Rockets é a terceira pior defesa, mas esse Atlanta Hawks consegue ser competitivo com seja lá qual for a equipe. Então, por mais que a gente tenha aqui como favorito sim o Houston Rockets, eu acredito que entre a vitória simples do Houston Rockets e um handicap positivo bem esticado para vocês fecharem numa duplinha ou tentar pegar no ao vivo de mais 13.5 dos Hawks no ao vivo, faça mais sentido esse handicap positivo deles, beleza? Mas para essa partida especificamente eu vou tentar explorar essa fragilidade defensiva do Atlanta Hawks, que ela é ainda mais evidente quando o Trae Young está em quadra, e sem o Jalen Johnson eles vão ter ainda mais dificuldades. Então, se o Trae Young jogar, a gente vai explorar o over na pontuação do Houston Rockets, beleza? Por que a gente acredita nisso e por que a gente precisa do Trae Young? Porque ele é um alvo defensivo mais fácil para ser explorado, beleza? Então vamos colocar aqui mais de 110.5 pontos, e aí a gente fecha numa duplinha aqui com o jogo entre Memphis Grizzlies e Minnesota Timberwolves. Aqui a gente vai colocar uma linha de pontuação também, é uma linha perigosa, tá? Essas duas que a gente está passando aqui para vocês, apesar da gente achar que é factível, o mais importante, na verdade o ideal aqui, é que vocês trabalhem ali no ao vivo, essa mesma linha de 107.5, essa mesma de 110.5 dos Rockets, no ao vivo pagando um pouquinho melhor, que com certeza vai dar para pegar. Beleza, a gente fecha essa dupla em torno de 50. Vamos falar primeiro a respeito desse jogo aqui entre Houston e Atlanta para finalizar. Os Hawks sofreram 121.5 pontos de média nos últimos 10 jogos. O Houston Rockets não é um time com a pontuação tão alta assim, mas é um time que tem uma eficiência ofensiva interessante, quase uma das 10 melhores defesas da NBA. Em relação à velocidade, o Atlanta é o terceiro time mais rápido da liga, ou seja, eles geram e cedem muitas posses de bola por minuto dentro das suas partidas, o que é também muito positivo para a gente conseguir posses suficientes para produzir bem, mesmo que o nosso time, os jogadores que a gente está a favor, não esteja tão eficiente aqui no dia. Mas por que a gente acredita também que o Memphis Grizzlies possa pontuar bem? Eles marcam 122.8 pontos de média por jogo, pelo menos nos últimos 10 jogos, né? E fizeram isso enfrentando várias boas defesas ou defesas interessantes, que jogam no ritmo lento e permitem poucas posses de bola para ele, ou seja, eles superaram essa casa aqui que a gente espera que eles superem de 107.5 pontos, e 90% dessas últimas 10 partidas. O Memphis é um time que é muito eficiente no ataque, o quinto mais eficiente, e também eles são o time mais rápido da NBA, então eles têm muitas posses de bola por minuto, são eficientes, e eles têm o segundo melhor aproveitamento em rebotes ofensivos da NBA, e vale esse destaque também para o Houston, que tem o melhor. Com rebotes ofensivos você consegue fazer pontos de segunda chance, corrigindo arremessos errados, e com isso você tem mais chances de over. Por mais que a gente esteja falando de Minnesota Timberwolves, que é uma boa defesa, a sexta melhor defesa da NBA, é um time que joga num ritmo lento, um dos 5 mais lentos da NBA, até por isso que eu tô falando para vocês, dá para pegar essa linha pagando melhor. A gente ainda tá falando de um time que vive uma pequena crise, digamos assim, é um time que ainda tá tentando se encontrar aqui desde que eles fizeram a sua troca, porque a expectativa é que eles fossem, sei lá, finalistas de conferência esse ano mais uma vez, que eles melhorassem, mas não, eles trocaram o Karl Anthony Towns, pioraram, e por mais que eles tenham ali no Julius Randle um bom pontuador, além dele ser muito menos talentoso do que é o Karl Anthony Towns, ele é um jogador ali que acaba meio que atrapalhando o coletivo, digamos assim. Ele não espaça a quadra, ele tem diversos defeitos no seu jogo, e do outro lado eles trouxeram também o Donte DiVincenzo, que era um bom reserva nos tempos de Knicks, foi um bom reserva nos tempos de Bucks, por exemplo, mas é um jogador que não é em toda a franquia que ele consegue se destacar, então foi um movimento muito arriscado. O Memphis fora de casa não é um time tão bom assim, é um time com muitos defeitos, mas hoje saudável, eles podem surpreender aqui, e sinceramente
eu preferiria ficar a favor deles aqui caso vocês fossem apostar em algum tipo de vitória. Como não é um mercado que eu gosto muito de explorar, eu prefiro o handicap positivo ou coisa do tipo, eu vou ficar de fora dessa partida nesse sentido, apenas trabalhando com essas duas pontuações. E agora falando a respeito de Suns e Jazz aqui, todo over faz sentido, seja de jogador, seja de pontuação do Phoenix, porque eles vão enfrentar uma defesa muito ruim, só que a gente precisa tomar alguns cuidados, tá? Pra gente conseguir um odd minimamente interessante a favor do Phoenix Suns em relação à pontuação, a gente teria que esticar alto o suficiente para um número que eu não acho tão confortável, acima de 116,5 pontos, sendo que o The Jazz recentemente, apesar de ser uma das piores defesas da NBA por 100 posse de bola, eles não sofreram tantos pontos assim, melhoraram e conseguiram pelo menos subir um pouquinho no ranking. Nos encontros, confrontos diretos, o Phoenix Suns simplesmente amassa eles, tá? 127 pontos de média nos últimos 9 encontros contra o Jazz. Eles conseguiram fazer isso jogando grande maioria desses jogos como visitante, e aí desses 127 pontos de média aí, eles conseguiram marcar pelo menos 120 pontos em 7 desses últimos 9 jogos, o que é, assim, impressionante também. Outra coisa, eles também conseguiram vencer 8 dos últimos 9 encontros, desculpa, perdendo apenas uma vez lá em 2022. Então os Suns são favoritos, eles devem pontuar bem, mas todas essas odds vão estar ou esmagadas, ou então a gente vai ter que esticar muito para acreditar em uma noite produtiva deles e valer o nosso risco. Então, fiquem de olho acima de tudo em jogadores, tá? Peguem ali de preferência aquele que arremessa melhor de 3, aquele que vai ter volume desde o começo do jogo, para vocês olharem e falar, opa, esse aqui esquentou, esse aqui tá fim de jogo, porque a eficiência dele dali pra frente na partida, a gente não tem como controlar, mas saber que ele vai ter volume é interessante. O ideal seria o Kevin Durant, mas a gente sabe que o Kevin Durant geralmente ele segura o melhor ali pro final, no começo do jogo ele começa num ritmo um pouquinho mais lento ali, e pode ser que ele não jogue esse grande finale que ele gosta de jogar, porque às vezes o Suns pode resolver o jogo cedo, vencer com facilidade. Não que eu acredite 100% nisso, porque é um time que também passa por dificuldades. Então, eu ficaria acima de tudo de olho no Devin Booker, tá? Mas a gente vai dar uma olhada nas linhas dele e ver se vale a pena lá no nosso grupo VIP. Então, fica aqui uma análise bem por cima dessa partida. Vamos falar aqui a respeito de Pistons e Raptors. Aqui vamos trabalhar com duas coisas, tá? A gente espera uma boa pontuação do Detroit Pistons e a gente vai duplar com um handicap positivo bem esticado do Portland Trail Blazers, que hoje encara em casa o Miami Heat. O Miami é um time que perdeu o Jimmy Butler porque ele quer ser trocado, a qualquer momento alguns jogadores podem ser envolvidos nessa troca, perderam sua principal estrela, não se sabe se a franquia vai se reconstruir, eu acho que não, tá? Mas vai pensar no médio prazo, ou então eles vão tentar competir, trazer algo no lugar do Jimmy Butler tão bom quanto. Eles estão ali vivendo um momento nebuloso, então eles viveram uma pequenina crise ali, com dificuldades de fazer certas coisas ali dentro dos seus processos. Então, é um time que quando ganha, não ganha por uma grande margem. Então, vamos colocar aqui mais de 107,5 pontos dos Pistons para fechar essa duplinha aqui. Bom, por que a gente acredita nisso? Vamos falar primeiro a respeito desse jogo dos Pistons. Eles encaram o Toronto Raptors, que é, nesse momento da competição, a quarta pior defesa da liga. Um time que joga num ritmo muito alto, tá? Um dos 10 mais rápidos da NBA. E quando a gente pega aqui no mês de dezembro, a gente teve um ataque interessante do Detroit Pistons, que apesar da perda do Jaden Ivey, continuou funcionando razoavelmente bem dentro desse mês de janeiro. Eles foram quase um dos 10 melhores ataques no mês de dezembro, e eles vêm jogando num ritmo alto desde então. Nesse recorte também, eles foram um dos 10 times mais rápidos da NBA. Então a gente vai ter muitas posses de bola por minuto, contra uma defesa ruim, um ataque que vive o seu melhor momento, apesar do Detroit não ser um grande parâmetro para si próprio, mas eles marcaram aqui em média 114,3 pontos contra seus rivais nos últimos 15 jogos. Recentemente eles tiveram uma queda, mas eles enfrentaram alguns times ali que jogam basquete bem duro, bem lento e que não permitem tantos pontos assim. Então vamos ficar de olho, vamos tomar cuidado, e caso vocês queiram trabalhar cover na pontuação total, eu também acho que faz sentido. Só que o grande ponto dessa nossa tip é o alvo que a gente está explorando, que é o Toronto, que sofreu 126 pontos nos últimos 10 jogos, e eles sofreram aí mais do que isso que a gente busca para hoje em 90% dessas partidas, sofrendo 112 pontos ou mais em 9 desses últimos 10 jogos. Beleza? Então o grande ponto é o Toronto é um time que se defende muito mal, é um time que permite muitas posses de bola para o seu rival, e o Detroit Pistons joga em casa, então eu espero que eles façam essa obrigação e produzam bem contra essa defesa tão ruim. Em relação à saúde, os Pistons parecem estar saudáveis para hoje. Eu já falei aqui a respeito do Ivey, é um jogador que já está de fora há um bom tempo, tá? É uma perda importante, mas o time já está se adaptando a jogar sem ele e eles precisam se acostumar a isso, porque é um jogador que não fará parte do elenco por um bom tempo. Mas agora falando a respeito de Blazers e Heat, por que eu acho
que o Portland consegue cobrir esse handicap, ou seja, eles não podem perder de 12 de diferença ou mais, eles podem vencer a partida ou se manter, né, com 11 pontos de diferença do placar de distância, que já tá ótimo, já é green. É porque o Miami Heat, primeiro, é um time que marcou 107.3 pontos nos últimos 9 jogos e sofreram 110.3, ou seja, eles mais sofreram no que fizeram. Quando eles venceram, eles não cobriram esse handicap contra os Pelicans, contra o Houston, contra o Orlando Magic. Então, eles só conseguiram cobrir uma vez nos últimos 9 jogos, o que é bem pouco, perdendo metade dessas partidas e perdendo 4 dos últimos 5. Então, muito me estranha a gente ter uma odd tão baixa assim para eles e a possibilidade de se esticar tanto a favor dos Blazers que já falei. Individualmente, tem peças que seriam titulares em várias franquias da NBA. Deni Avdija, DeAndre Ayton, Jeremy Grant, Anthony Simons, Shadon Sharpe, além de um banco de reservas bem ok. O problema é, eles não têm interesse em vencer, eles não querem vencer, eles não querem ser um bom coletivo. Eles querem desenvolver seus jogadores para que eles se tornem peças mais interessantes no mercado, sejam trocados. Com isso, o Portland continue o seu processo de reconstrução. Então, eles não querem vencer, querem ter uma boa escolha no draft, mas não necessariamente eles querem perder de lavada. Então, eles vão competir, eles vão se manter perto do placar. O Blazers é um time que, acima de tudo, sofre no território triplo. Não acredito que, tirando ali o Tyler Herro, o Duncan Robinson, que nem sempre tem minutagem, não acho, né, que esse time do Heat tenha grandes arremessadores de 3 assim, pra gente temer tanto nessa partida. O Adebayo, por exemplo, que talvez seja o melhor jogador desse time, é um cara que atua muito mais por dentro. E o Portland, eles conseguiram ali vencer metade dos últimos 8 jogos que tiveram. Eles conseguiram cobrir esse handicap na derrota contra o Milwaukee Bucks, contra o Dallas e contra o Utah, ou seja, em 7 dos últimos 8 jogos, beleza? Então acredito que eles possam ser competitivos hoje, lembrando que eles vão encerrar a noite no principal jogo aí da madrugada, jogando em casa, e isso também dá uma vantagem interessante pra gente. Sim, o Miami Heat, na minha visão, é favorito, mas eu acho que vale muito mais a pena operar com esse handicap positivo dos Blazers, que você vai falar, pô, mas tá pagando em 30 e pouco. Podem ter certeza, o Miami Heat vai assumir a liderança no placar em algum momento, e a gente consegue aqui trabalhar com esse over a favor do Portland em algum momento, pagando até melhor, tá? Jeremy Grant é a única ausência confirmada de hoje, de fato interessante. O DeAndre Ayton é dúvida. Robert Williams também. O titular e o reserva da posição, 5 deles. Eu quero pelo menos um em quadra, tá? Se os dois estiverem de fora, aí esse handicap perde e muito valor. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Então, nossos palpites foram duplinha no handicap positivo dos Blazers com a boa pontuação do Detroit. A gente também duplou ali a boa pontuação dos Rockets. E duplamos ali com a boa pontuação do Memphis, de olho no jogo entre Phoenix e Jazz. Phoenix Suns deve ter os seus jogadores ali produzindo na casa dos 25 a 30 pontos, então fiquem de olho em quem tiver mais volume para poder operar no ao vivo, no over, em sua pontuação, ou seja, acima de. Quero agradecer a audiência de vocês, o like eu espero que tenham deixado, não esqueçam de se inscrever no canal, apostem com responsabilidade, é para maior de 18 anos, e se você está começando nesse mercado, valores baixinhos que não vão comprometer em nada a sua renda, e mais do que isso, lembrando, é só para brincar, a gente tem aqui 100% de bônus na BetWinner cupom CC3 para você experimentar e se divertir ainda mais.